Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Tem pessoas que falam que conhecem a Deus, mas elas não conhecem Deus de jeito nenhum. Elas mentem, elas são cheias de coisas que mostram que elas não são de Deus. O que elas falam não é verdade. Estão cheias de coisas no coração, na mente, de engano, de ódio, de preconceito, um monte de coisas erradas que estão na mente delas, que elas não são de Deus e nem conhecem a Deus. E essas pessoas, elas estão em vários lugares por aí, dizendo que conhecem Deus, mas você consegue ver que elas não conhecem Deus como deveria conhecer. Não fala nada de verdade da Bíblia. Tudo que elas falam são torcidos e são mentiras. A gente pode procurar na Bíblia que não tem o que elas falam. E por isso a gente tem que saber, né, se é verdade ou não. Igual essa Bíblia que eu tô aqui é Bíblia Viva, na linguagem de hoje. Elas são diferentes das outras, né? Mas muitas coisas que fala aqui é verdade, o que tá aqui tá na outra. Mas tem muitas pessoas que falam coisa que não tá na Bíblia mesmo e não tá em Bíblia nenhuma. Eles são inventores, que inventam coisas que não tá na Bíblia. E isso é muito mal, porque Deus vai cobrar. Cedo ou mais tarde a pessoa vai se cobrar por Deus se ela não se arrepender e ser uma pessoa diferente. Eu vou estar deixando a palavra aqui em Tito, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Aí tá cheio de gente desse jeito na igreja, em vários lugares, dando falso testemunho, dizendo que é uma coisa e no fim das contas é outra. Então, muitas vezes acaba se entregando e a gente conhece quem são eles. Mas isso daí tem em várias igrejas por aí afora. Eu sei que na sua e na minha não tem, né? Mas por aí afora, em várias outras igrejas que não prega a palavra de Deus, que não confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas que torcem a palavra de Deus, de vez em quando elas torcem para o lado dela mesma. Essas pessoas, elas não conhecem Deus e nem são de Deus, porque se fosse de Deus, ela falava as coisas de Deus. E o nosso Deus, nosso pastor é o Senhor Jesus. Ele é o único pastor, único. Então nós temos que ouvir a voz dele, porque se nós não ouvirmos a voz dele, nós vamos ouvir a voz do diabo. E os diabos, eles são salteadores. Eles roubam, eles pulam cerca, eles pegam as ovelhas, eles não estão nem aí. Mas o nosso Jesus, aquele que nos salvou, que morreu na cruz por nós, ele está conosco 24 horas para nos proteger do inimigo. E por isso a gente tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa e fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus manda através do Espírito Santo. Porque agora nós não estamos mais vivendo nós mesmos. Agora o Espírito Santo vive em nós. E nós não fazemos mais aquilo que nós queremos, mas fazemos sim o que o Espírito Santo quer que nós façamos. Então por isso nós temos o nosso pastor, nosso único pastor, que é o nosso Jesus, que cuida de nós 24 horas por dia, que está junto de nós, protegendo, nos guardando, nos livrando do perigo. Agora essas pessoas que estão sem Deus, que dizem falar de Deus, mas elas só querem só mesmo dinheiro, né? Só dinheiro, porque elas não querem nem saber de Deus. Mas graças a Deus que na nossa igreja não tem isso, né? Na nossa igreja são tudo pessoas honestas, pessoas que querem ver o nosso bem, são pessoas
que falam de Deus e falam o que está escrito na Bíblia. Isso é importante para nós. Isso é muito importante mesmo. Graças a Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Encontrar a igreja que fala a verdade, né? Aquelas pessoas que conhecem mesmo Deus de verdade, que falam de acordo com a palavra de Deus, estão de acordo com as verdades de Deus. Essas são pessoas que estão na igreja como o anjo da igreja, para nos orientar, para nos ajudar, para que nós possamos não errar o caminho. É com esses homens de Deus que a gente aprendemos a vencer essas pessoas ruins, com esses homens de Deus honestos, esses homens de Deus que trabalham para Deus e que vai morar no céu. São os anjos da igreja, os anjos da igreja que falam a verdade, que a gente sabe, né? Porque o Espírito Santo está em nós para dizer se está falando a verdade ou se não está falando, porque o Espírito Santo, ele nos revela. Se você tem o discernimento do Espírito, você não é enganada, nunca é enganada, porque você sabe quando a palavra fala com você ou quando não fala, quando Deus está falando com você ou quando não está, porque Deus, ele se revela a nós, que estamos de acordo com a palavra dele. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, meu Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, fazendo algo, Senhor Deus, que não te agrada, fazendo coisas, meu Pai, que não vem de ti, que o Senhor venha, Senhor Deus, mudar a visão dele, que o Senhor venha, meu Pai, mudar ele, porque senão eles vão perder a salvação, meu Pai. Pai, ajuda eles a ser uns verdadeiros homens de Deus, homens, meu Pai, que falam a verdade, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, tanto, meu Pai, mau exemplo que está tendo por aí nas internet, meu Pai, porque é dali, meu Pai, que a gente vê, meu Pai, pastores, meu Pai matou meus filhos, pastores andando com a mãe, meu Pai, quantas coisas que acontecem por aí afora, Senhor Deus, que há pessoas que não estão, meu Pai, alicerçados na Tua palavra, que só está querendo, Senhor Deus, ganhar o dinheiro dos fiéis. Senhor, meu Deus, muda a mente dessas pessoas, muda, Senhor Deus, transforma eles em verdadeiros homens de Deus. Meu Pai, por causa que meu Pai estão agindo como bode, meu Pai, bode não vai entrar no céu, o que vai entrar no céu é ovelha, Senhor. Ovelhas, meu Pai, disposta a obedecer o Senhor, meu Pai, obedecer a Tuas vontades, obedecer, Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra, Deus, Pai Todo-Poderoso, me operando nessas vidas, me operando nessa casa, me operando nessa família, Senhor, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, meu Pai, a se arrepender, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, venha, Senhor Deus, meu Pai, oh Pai Todo-Poderoso, oh Pai, mostrar para eles onde estão errando, Senhor. Oh Pai, que Teu Santo Espírito venha convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.